Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu irei falar sobre shampoo. Pois é, eu sei que há uma grande variedade de shampoo aí no mercado e muitas vezes ficamos com dúvidas de qual shampoo comprar, qual o melhor shampoo para o nosso cabelo. Bom, então eu vou falar aqui a respeito de alguns tipos de shampoo, certo? Mas antes eu queria mandar 2 beijos para 2 pessoinhas muito especiais que me acompanham aqui no canal, que são os meus sobrinhos Paulo Vitor e o Álvaro. Então, beijo, meus amores. Então vamos lá agora falar sobre shampoo. Então roda a vinheta. Sobre os tipos de shampoo. Bom, os mais comuns, eles são 3 tipos, que são o perolado, o transparente e o leitoso. Esses são os 3 tipos mais comuns de shampoo. Vamos começar então falando sobre o perolado, que entre eles ainda é o mais comum, né? Que é o que o pessoal mais usa aí, que é aquele shampoo de mercado que a gente costuma usar no nosso dia a dia. Esse shampoo perolado, vamos dizer que eles é um pouquinho mais neutros, né? Eles não trazem tanto benefício, né, para o cabelo assim, em questão de tratamento, mas também não agridem os cabelos. Então eles não vão agredir, mas também não vão tratar muito. Então aquele shampoozinho mais neutro ali, que tem uma carga de sulfato mais moderada, que vai apenas fazer uma limpeza, preparando o cabelo então para a máscara ou para, né, o condicionador. Então esse tipo de shampoo realmente, né, eles são bastante indicados nas nossas lavagens diárias, né, quando a gente lava assim normalmente, mas tendo essa consciência que eles não vão trazer muito benefício aos cabelos, mas também não vão prejudicá-los. Então apenas vão fazer uma limpeza moderada, vão sim abrir um pouco a cutícula do cabelo, pois tem um pH um pouquinho mais elevado que o nosso cabelo, porém não vão ressecar muito, não vão tratar, ficar ali, né, no meio termo. Então esse tipo de shampoo é o mais comum que podemos usar tranquilamente, né, sem muitas preocupações. Já os shampoos leitosos, que é aquele que tem uma aparência mais esbranquiçada, que lembra realmente ao leite, e ele tem justamente essa coloração por ter muitos componentes hidratantes dentro dele, então realmente ele lembra, né, um hidratante assim de pele. Então esse tipo de shampoo realmente eles trazem um benefício maior, eles realmente vão hidratar o cabelo, porém em questão de limpeza eles não são tão potentes assim. A carga de sulfato deles é um pouco menor do que a do perolado, então eles não vão limpar muito, porém, né, vão preservar a hidratação natural do cabelo e vão realmente promover uma certa hidratação aos cabelos. Só uma dica é que se seu cabelo estiver muito oleoso e você for utilizar um shampoo leitoso, né, que são esses shampoos de tratamento, shampoos hidratantes, você vai sentir que ele não vai ficar tão limpo assim, pois eles não têm um grande poder de limpeza, então pode ser que o seu cabelo ainda fique oleoso, mesmo após ter usado 2 vezes o shampoo leitoso. Então a dica é que se seu cabelo está muito oleoso, então utiliza, né, na primeira lavagem um shampoo perolado para então na segunda você utilizar o shampoo, né, de tratamento, shampoo leitoso. Porque geralmente a gente fazemos 2 lavagens com o shampoo, né? Pelo menos eu faço 2 lavagens, faço a primeira para tirar aquele excesso da oleosidade e só na segunda, né, é que realmente eu sinto o meu cabelo bem limpinho. Então geralmente a gente é indicado que lave 2 vezes com o shampoo. Então em casos de cabelo muito oleoso, lava a primeira vez com o perolado para depois lavar com o shampoo leitoso, certo? Mas se seu cabelo está ali, né, não está tão sujo, então pode lavar normalmente só com o leitoso mesmo, que vai fazer a limpeza que você está precisando. Bom, então esses tipos de shampoo, né, que são esse shampoo leitoso, esbranquiçado de tratamento, eles realmente, né, promovem sim uma hidratação, eles são muito indicados para cabelos ressecados e cabelos mistos que tem, né, o comprimento ressecado, então eles são muito indicados. Porém, para cabelos muito oleosos é bom evitar para que não aumente então a oleosidade natural do seu cabelo. Bom, então restou agora o shampoo transparente. Esse tipo de shampoo, eles geralmente são de limpeza profunda. É lógico que aqui não é uma regra, pode acontecer de você encontrar um shampoo transparente que não seja de limpeza profunda, que não seja anti-resíduo,
porém, geralmente funciona dessa maneira. Geralmente os shampoos transparentes são de limpeza profunda, são shampoos anti-resíduo, e esse tipo de shampoo, ele não é indicado que você lave com muita frequência com esse tipo de shampoo, pois pode ressecar os seus fios. Eles têm um pH muito elevado, geralmente está ali entre os 7 e 7,5, então pode ser que resseque os seus fios, pois eles abrem muito a cutícula e fazendo com que, se a cutícula está aberta, seu cabelo fique opaco, perca totalmente a hidratação, a nutrição natural deles. Então, geralmente esse tipo de shampoo é mais indicado antes de algum tratamento mais potencializado, como uma reconstrução, uma cauterização, ou antes de alguma química, tipo selagem progressiva. Então, eles só são indicados para que você utilize mais ou menos uma vez ao mês, não mais que isso, para realmente potencializar então algum tratamento ou alguma química que você for fazer. Mas então, gente, não usem shampoos de limpeza profunda com frequência, no máximo uma vez por mês, certo? Bom, então são esses os 3 tipos de shampoos que a gente mais encontra no mercado, dessa maneira que funciona cada um deles. E tem mais uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu fiquei sabendo através de uma querida aqui do canal que me acompanha, que é a Suzana. Então, um beijo, Su, muito obrigada por essa informação, e agora eu vou compartilhar com vocês, que é o seguinte, a respeito sobre os shampoos para bebê. Você sabe por que shampoo para bebê não arde os olhos? É devido justamente ao pH deles. Pois é, então os químicos aí elaboraram um tipo de shampoo que tenha o pH exato da nossa lágrima humana. Então, devido ter justamente esse pH exato, que é de 7,2, é o pH das nossas lágrimas, então é justamente o pH do shampoo para bebê. Então, quando o shampoo entra em contato com os nossos olhos, devido ter o mesmo pH, o exato pH, eles não vão irritar os olhos. Para os olhos isso é ótimo, né? Para o cabelo já nem tanto, porque se tem um pH de 7,2, isso é quase um shampoo anti-resíduo, então, gente, vai fazer realmente com que a cutícula se abra muito, e isso, se você usar com frequência os shampoos para bebê, que parecem ser tão inofensivos, né? A gente pensa que por não arder os olhos eles são suaves e não vão agredir os cabelos, mas seu pH é alto e pode ser que com o uso frequente resseque seus fios. Pois é, então não use com muita frequência, fica a dica. Bom, espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, meus amores. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!